estamos de volta nessa semana, né, desenvolvendo o tema na nossa apostila de ciências relacionado à luz, uma onda eletromagnética. Então, a luz, o que é a luz? É a energia radiante capaz de sensibilizar nossos olhos. Ou seja, qualquer radiação eletromagnética cuja frequência está entre o infravermelho e o ultravioleta. Lá na aula anterior eu falei daquele espectro lá, é só você olhar naquele espectro naturalmente, você vai observar isso. Agora, qual que é a velocidade da luz no vácuo? Ela pode, que velocidade ela pode atingir? Mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. E aí nós temos velocidades diferentes de cada material, né? Os meios ópticos são classificados em 3 categorias. Quais são essas categorias? Transparentes, translúcidos e opacos. O próprio nome está falando, transparente, então permite a passagem da luz. Exemplo lá, a água, né? Água limpa. Os meios translúcidos permite a propagação parcial, parte da luz passa. É o caso do nevoeiro, né? E os meios opacos não permite a passagem da luz. É o caso de uma parede, de uma tábua que você faz, um anteparo, né? E durante a propagação da luz, acontece meios de observação, né? E nós vamos procurar quais são os princípios dessa propagação. Elas podem ser de várias formas. Ela pode ser retilínea, elas podem ser independentes dos raios luminosos, né? E também pode ser reversível dos raios luminosos. Tá? Então, em um meio retilíneo, a luz se propaga de forma reta, naturalmente. Né? E, na independência dos raios luminosos, a trajetória dela depende do feixe de luz, tá? E não é afetada pela trajetória da luz. Né? O princípio reversível significa o quê? Que ela inverte a sua forma de propagação. Tá? Nós também temos os fenômenos relacionados à propagação da luz. Que fenômenos são esses? A sombra. Então, quando a gente fala da sombra, o que é a sombra para você? Né? A sombra é uma consequência da propagação retilínea da luz. Ela é projetada numa chamada umbra, né, ou escuridão total, já que a região da escuridão parcial é chamada penumbra. Então, umbra é a região da sombra total, né? E a penumbra é a escuridão parcial. E quando você vê falar de eclipse, por exemplo, na região de penumbra ocorre a eclipse solar parcial. Então, qual a definição da luz, então, para você? Né? Agora a gente passando para as atividades, né? E observando sempre esse desenho que está do teu lado aí. Então, nós vamos passando aí para as atividades, né? Qual a definição da luz para você? A número 2. Quais são os corpos transparentes, translúcidos e opacos? Dê exemplo desses corpos. Né? O que são esses transparentes, translúcidos e opacos? E você vai dar alguns exemplos presentes no seu dia a dia, onde você mora. Tá? Número 3. Descreva com as suas próprias palavras o princípio de propagação retilínea. É só olhar aquele desenho que eu acabei de falar para vocês lá. E, na número 4, também descrever com as suas palavras o princípio de independência dos raios. Tá? Na número 4, você vai descrever com as suas próprias palavras. Passando aí, por favor. Número 5, descreva com as suas próprias palavras também o princípio de reversibilidade dos raios luminosos. Já na número 6, você vai fazer as características de luz possível na formação da sombra. Lembra lá da formação da sombra. Sempre olhando aquele desenho da apostila aí. A número 7, diferencia a sombra projetada na penumbra. Na número 8, explique o que é eclipse lunar e eclipse solar na letra B. Tá? É importante, se você não encontrar lá no texto lá, as suas respostas, procure
os sites que a gente está colocando aí para vocês, ok? Foi um prazer essa semana estar com vocês, tá?